E o Agricultura BR começa hoje falando a respeito da soja nos Estados Unidos. Exatamente, Juliana. Tivemos uma semana que foi duramente afetada, né? A última semana, em especial na sexta-feira, como você conferia nas nossas edições do Agricultura BR desta última segunda-feira, afetadas pelo Reino Unido, que saiu da União Europeia. Essa situação, ela trouxe impactos sobre os mercados financeiros e também de commodities agrícolas. Mas aí, como era esperado, segunda-feira tinha que ter uma recuperação. Mas essa recuperação, ela não apenas recuperou aquilo que se tinha caído, a queda da última sexta-feira, mas também trouxe para a situação atual as informações, os fundamentos do mercado da soja. Com isso, essa última segunda-feira foram de altas elevadas para as posições negociadas. Nós vamos mostrar agora o que acontece com a posição de julho na última semana, até o fechamento de ontem, segunda-feira. Você vai ver que as altas foram elevadas, recupera, mais do que recupera as perdas de sexta-feira, mas principalmente traz ganhos sobre aquilo que era praticado antes da decisão do Reino Unido em relação à União Europeia. Então vamos agora trazer esses destaques. Nós temos aqui o gráfico mostrando a posição de julho. Você já tinha visto ele, só que sem a data do dia 27, que fechou ontem. Então a semana começou com 11,59, segunda-feira passada, no dia 20. No dia 21 caiu para 11,33, no dia 22, 11,37, dia 23, 11,24. Na sexta despencou para 11,03. Só que essa segunda-feira, 27 de junho, recupera patamares, vem para 11 dólares e 33 centes por bushel a posição de julho. Portanto, você vê que ela recupera o patamar que tinha no dia 21. Então, todas essas quedas que tiveram na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira da semana passada ficaram todas para trás com a recuperação apresentada nesta última segunda-feira. Mais do que isso, esta terça-feira segue com altas elevadas, porque os fundamentos do mercado mostram uma certa preocupação em relação àquilo que acontece com as lavouras norte-americanas. No radar dos operadores de mercado está a situação climática, uma expectativa de seca para os Estados Unidos e ainda que o relatório de acompanhamento de lavouras norte-americanos tem apresentado uma ligeira queda para a qualidade das lavouras norte-americanas, 1 ponto percentual apenas, como a situação climática promete um clima ruim para a produção, isso mostra para os operadores de mercado uma situação altista para a soja, que vinha subindo forte também nesta terça-feira, é o que nós vamos mostrar agora, Chicago ganhando e ganhando muito. Observe que a posição de julho, neste momento, ela recupera os patamares do dia 20 de junho, exatamente, ganha agora quase 20 centes de dólar, e é negociado a 11 dólares e 52 centes mais 75 por bushel, uma elevação de 1,74%. Posição de agosto ganha 1,63%, vem para 11 dólares e 48 centes por bushel, posições com elevações importantes. Posição de setembro, 11 dólares e 32 centes mais 50 por bushel, com alta de 1,66%. E novembro, 11 dólares e 23 centes mais 25 por bushel, uma alta de 1,67%. As quatro posições de mais curto prazo, elas ganham pelo menos 18 centes de dólar apenas nesta terça-feira. Essa situação é importante para o cenário internacional, preços para a soja que vão subindo mais uma vez, agora deixam para trás essas influências do cenário econômico internacional, principalmente europeu, e agora vão se fundamentando pela situação do seu próprio mercado, o mercado da soja. E a situação do mercado da soja espera que os Estados Unidos tenham dificuldades nesta lavoura. Nós vamos ver agora o resultado do relatório de acompanhamento de safra, acompanhamento de lavoura dos Estados Unidos, que foi apresentado ontem às 17 horas no horário de Brasília e trouxe pequenas alterações. Essas pequenas alterações diminuem a qualidade das lavouras norte-americanas em pouco, 1 ponto percentual apenas, mas como a expectativa de clima não é das melhores, então os Estados Unidos colocam preço sobre a soja, por isso que você vê esses 2 dias consecutivos. Não foi apenas ontem, nessa segunda-feira, a recuperação do que perdeu na sexta, mas também ganhos reais sobre os valores que se tinham praticado na última semana. E hoje, então, ganha muito mais depois do relatório de acompanhamento
acompanhamento de lavouras. Olha só como é que estão as condições norte-americanas, em excelentes condições 12 pontos percentuais, em boas condições 60%, médias 23%, ruins ou muito ruins 5%. O que aconteceu aqui? As lavouras que estavam em boas condições caíram um ponto percentual, enquanto que as que estão ruins ou muito ruins ganharam um ponto percentual. Então, essa diferença aí pesou sobre o mercado, juntamente com as previsões climáticas ou aquilo que se espera para o clima lá nos Estados Unidos, no meio oeste norte-americano. Bom, por enquanto, o clima nos Estados Unidos continua favorável para o desenvolvimento da soja e do milho que está nos campos. Mas a preocupação, como você já viu, é lá para frente. A previsão do tempo indica estiagem e calor muito intenso para os Estados Unidos, em especial na região produtora do meio-oeste americano. Vamos então saber com a Nadiara qual que é a previsão do tempo para lá, para saber como que deve ficar o clima nos Estados Unidos, porque tudo isso impacta nos valores internacionais dos grãos. Nadiara, boa tarde para você. O clima nos Estados Unidos hoje em dia está favorável, mas lá para frente não é essa a indicação, né? Olá, boa tarde, Juliana. Exatamente. A situação deve se complicar um pouco mais durante os próximos períodos, porque normalmente o verão ele é uma estação mais seca e com um calor bastante intenso nos estados norte-americanos. No último verão tivemos a atuação do El Niño, o que garantiu mais umidade, consequentemente também temperaturas um pouco mais amenas. Só que neste verão a gente está passando por um período de neutralidade climática, já se direcionando para a formação de uma laninha. Então a situação é bem diferente do que foi o ano passado. Vamos ter sim alguns episódios de tempo bastante seco em alguns estados norte-americanos e também calor intenso que já vem ocorrendo nesses últimos dias. Inclusive alguns estados já estão sentindo redução da umidade no solo, como Illinois, Missouri e até a faixa leste do Kansas. Então, algumas áreas já estão com índice mais baixo, entre 30% e 50% de umidade no solo, e isso pode se agravar ainda mais durante os próximos períodos, com as altas temperaturas que estão atingindo principalmente o sul e o leste do cinturão produtor de grãos. Por enquanto, as chuvas elas não paralisam completamente. Vamos ter sim alguns episódios de chuva que atingem as áreas produtoras, só que por enquanto são chuvas mal distribuídas, não devem favorecer todas as áreas. Neste período agora, durante os próximos 5 dias, a expectativa é de uma chuva bem mal distribuída. Em alguns pontos aqui do meio oeste americano, pode até chover forte, com algo em torno de 30 milímetros, mas a gente observa que não é uma chuva homogênea. No cinturão produtor de grãos ocorrem pancadas aqui mais isoladas, principalmente aqui sobre o centro, leste e sul, com volumes baixos, então é aquela chuva que não deve encharcar tanto o solo. No próximo período também destaque ainda para as altas temperaturas, e é justamente nesta área mais ao sul que o calor está extremo, já com máximas na casa dos 37, 38 graus, isso ajuda a reduzir rapidamente a umidade do solo. No próximo período a chuva deve vir com um pouco mais de intensidade, aqui sobre o cinturão produtor de grãos, alguns estados podem receber até 50 milímetros, e essa chuva pode atingir aquelas áreas mais secas do centro, sul e aqui leste dos Estados Unidos. Então, teremos aí um período um pouco melhor no decorrer da próxima semana. Se essa chuva ocorrer, vão melhorar um pouco as condições de umidade no solo sobre os Estados Unidos. E no próximo período, a gente observa no decorrer da semana seguinte volumes menores de água. A chuva ela não paralisa, mas o volume de água será menor e as temperaturas vão continuar elevadas. Então, essa combinação de diminuição das chuvas e altas temperaturas deve reduzir um pouco a umidade no solo. Eu volto com vocês em Campo Grande. Ok, Nadiara, obrigada então pelas informações, até já. Já ela volta com informações sobre o tempo no Brasil. Por aqui vamos às informações do dólar frente ao real. A moeda norte-americana fechava ontem no país a R$ 3,39, anotando o segundo dia consecutivo de alta. Já na manhã desta terça-feira, o dólar despencava, há pouco vinha com queda próxima a 2%, negociado a R$ 3,33. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com a moeda norte-americana aqui no país, e veja só que essa queda amplia ainda mais
passa dos 2% de baixa neste momento, vem com queda de 2,23%, negociado a R$ 3,31 mais 9. Há muito tempo a gente não viu o dólar operando tão baixo aqui no Brasil. Por aqui vamos às informações agora em relação à safra da soja aqui no Brasil, falando um pouquinho agora sobre o período de vazio sanitário da soja. O vazio sanitário começou no último dia 15 de junho em 5 estados brasileiros. E na próxima sexta-feira, 1º de julho, o período começa no estado de Goiás e também no Distrito Federal. Dependendo de cada região, fica proibida a presença de planta viva da soja pelo período de 60 a 90 dias, seja a soja plantada ou a soja que é germinada voluntariamente através dos trabalhos de colheita. Vamos acompanhar agora na tela qual que é o período do vazio sanitário em cada um destes estados que já começaram o vazio e os que ainda estão por vir. No dia 15 de junho, portanto, começou o período de vazio sanitário da soja nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Roraima. E lá o período segue até o dia 15 de setembro. Na próxima sexta-feira, 1º de julho, começa o vazio em Goiás e no Distrito Federal. Em ambas as localidades, fica proibida a presença da soja até o dia 30 de setembro, podendo, portanto, começar a fazer a semeadura logo no dia 1º de outubro. Já no Maranhão e na Bahia, o vazio sanitário da soja ainda vai começar no dia 15 de agosto e se estende nestes 2 estados até o dia 15 de outubro. E você que está em casa, no escritório, na fazenda, já mandou sua imagem, sua foto, vídeo aqui para o Agricultura BR? Mande para nós. Você pode mandar através do nosso número no WhatsApp 67996562266, através do Facebook, através do Twitter, e-mail. Você tem uma série de maneiras de enviar o seu recado aqui para o Agricultura BR. E a gente quer mandar um abraço para quem já participou do programa no dia de hoje. Um abraço ao Inácio, ele que é de Ribeirão Vermelho, em Minas Gerais. Obrigada pela companhia por aí, Inácio. E também ao Renan e ao Wanderson, da Fazenda Chapada, em Caetité, na Bahia. A todos vocês, continuem conosco, porque o Agricultura BR vai fazer um rápido intervalo. Na volta, traz informações sobre a safra de feijão no Paraná. O Brasil começa a colher a 3ª safra de feijão depois que a 2ª safra sofreu quebra por todo o país em função das questões climáticas e levou o preço do feijão lá para cima. O Paraná, que é o maior produtor de feijão do Brasil, tem uma produção pouco expressiva na 3ª safra e por conta disso já fechou os números finais da safra 2015-2016. O Departamento de Economia Rural do Estado apresentou os números para esta temporada e mostra que houve uma quebra de 19% no potencial produtivo do Estado em relação ao que eles estimavam para a temporada no início do ciclo e os números finais. Acompanhe comigo estas informações na tela. Veja que no estado paranaense, a estimativa inicial do Departamento de Economia Rural do Estado era produzir nas 3 safras de feijão da temporada, 750 mil toneladas. Mas os números atuais mostram uma safra de 607 mil toneladas, o que representa 143 mil toneladas de feijão a menos para abastecer o mercado brasileiro. Tudo isso a gente viu os impactos no preço do feijão, que subiu muito no país nestes últimos períodos. A gente vai acompanhar agora qual que é a estimativa do DERAL para cada uma das safras de feijão no estado.
que eles chamam de feijão das águas, feijão da seca e a feijão do inverno. Vamos acompanhar cada uma delas detalhadamente para saber qual era a expectativa inicial e o que se confirmou. Veja que a primeira safra de feijão, chamada de feijão das águas, teve uma estimativa inicial de produção de 341 mil toneladas, mas se concretizou em 229 mil. A segunda safra, que é a safra chamada do feijão da seca, tinha estimativa inicial de 404 mil toneladas, mas se confirmou em 312 mil toneladas. O que aconteceu na segunda safra de feijão, que foi a mais atingida neste ano por conta do clima, foram as chuvas acima da média na época do plantio, depois veio a seca e a alta temperatura entre os meses de abril e maio, e logo em seguida, no mês de junho, na época da colheita, houveram as geadas e as baixas temperaturas, reduzindo bastante a produtividade das lavouras de feijão. Até o momento, a primeira safra de feijão no estado paranaense tem 94% da colheita comercializada e a segunda safra está em 85% de comercialização. Já a terceira safra do feijão no estado do Paraná, chamada por eles de feijão de inverno, está no momento sendo colhida e já atinge 11% de toda a área plantada. De acordo ainda com o Departamento de Economia Rural do estado, a quebra nesta safra de feijão por lá também já está concretizada. Desses 11% que foram colhidos, 50% das lavouras registram perdas. E os estados de Goiás, Mato Grosso, Minas e Bahia estão também em trabalho de colheita para a terceira safra de feijão. Uma terceira safra que foi duramente castigada, em especial na Bahia, parte de Minas Gerais, Mato Grosso também, foram castigados pelas questões climáticas. A seca se abateu durante o período de produção e isso fez com que já se apresentassem perdas nesses estados. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira se a partir de agora o clima contribui com o desenvolvimento da safra, principalmente agora em período de colheita, Nadiara. Olha, Fabiano, para aquelas áreas que estão colhendo, agora o tempo seco vai favorecer, vai beneficiar as atividades no campo. Por outro lado, algumas áreas, principalmente do recôncavo baiano, que ainda tem algumas lavouras em desenvolvimento, agora são favorecidas por algumas chuvas mais frequentes e volumosas que têm aumentado o nível de umidade no solo nesta região. Mas no interior do Brasil, o tempo seco predomina e ganha cada vez mais intensidade. Teremos também elevação da temperatura. Com isso, as atividades de colheita que devem ser beneficiadas. Durante esses próximos 5 dias, a gente observa tempo seco em quase todo o Brasil. Interior do Sudeste, do Centro-Oeste, interior nordestino, tempo bastante seco. E as chuvas seguem concentradas na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, no extremo norte do país e litoral nordestino. Então, como eu falava, no litoral nordestino, a chuva deve favorecer algumas áreas, principalmente da faixa leste da Bahia. Então, a região aqui do recôncavo baiano também recebe algumas pancadas de chuva mais significativas que garantem umidade no solo para algumas lavouras que ainda estão em desenvolvimento. No próximo período, a partir do dia 3 de julho, a gente observa que a chuva até se espalha um pouco mais aqui pelo centro-sul do Brasil, mas não chega a atingir o interior, principalmente aqui de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e interior da Bahia. Seguem com um tempo bastante seco. E no próximo período a distribuição da chuva não aumenta muito. Ela vai avançando um pouquinho mais aqui sobre partes do Sudeste, do Centro-Oeste, mas nas áreas que estão colhendo feijão, por enquanto, tempo bastante seco que vai favorecer aí as atividades no campo. Infelizmente, não vem a chuva para aumentar a umidade no solo, mas por enquanto as atividades de colheita devem avançar bem. Fabiano. Tá certo, Nadiara, obrigado pela sua participação, trazendo as informações para as áreas que está se colhendo feijão no Brasil. É importante lembrar que a situação de quebra é evidente no país. Além disso, o risco de desabastecimento já é concreto no Brasil, tanto é que o governo federal, o Ministério da Agricultura, liberaram a importação de feijão pelos próximos 3 meses. Vamos saber então como é que estão as cotações do feijão preto no estado do Paraná.
Agricultura BR agora fala sobre café, e para falar sobre café é inevitável de falar sobre os fatores econômicos. Isso porque depois de vários dias que nós tivemos na semana passada, de uma visão extremamente pessimista em relação à economia internacional, por conta, mais uma vez, do Reino Unido, que saiu da União Europeia, aquela situação toda que você já sabe, os mercados apresentaram recuperação entre esta segunda-feira e terça-feira. Bolsas na Ásia, por exemplo, subiram. O petróleo subiu também não só nos Estados Unidos, mas também na Ásia. Toda essa situação contribui para que se tenha uma redução nos valores, aquele lastreamento que muitos investidores no mundo todo procuraram sobre o dólar, ele acabou sendo reduzido. Então, eles tiraram um pouco desses recursos da moeda norte-americana, que reduziu valores no cenário internacional. Reduzindo o valor no cenário internacional, reduziu no Brasil também. Há pouco a Juliana mostrava o dólar pouco acima de R$ 3,30. No dia de hoje, negociação ao vivo está pouco acima de R$ 3,30. Perde muito dólar no Brasil e também fora do país. Só que o dólar no Brasil, ele influencia diretamente nos negócios com o café arábica, não só internamente, mas também em Nova York. E depois de 2 dias consecutivos, 3 dias consecutivos de quedas fortes para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York, na plataforma ICE Futures, hoje apresenta uma recuperação natural e com o dólar reduzindo no Brasil, se coloca um pouco mais de preço sobre o valor de contrato para o café por libra-peso em Nova York, na bolsa de lá, na plataforma ICE Futures. É o que nós vamos ver agora, vamos saber como é que estão os negócios com o café em Nova York. Você tem aqui posição de julho ganhando muito, ganha 3,71% e essa alta, ela praticamente recupera a posição, quase chegando a 1,40, vem a $1,39 mais 50 libra-peso, enquanto que setembro é negociado a $1,41 mais 35 por libra-peso. A alta é de 3,89%. Em dezembro, para dezembro, a posição é negociada a $1,43 mais 85 por libra-peso, com elevação de 3,52%, e a posição de março de 2017, 3,42% de alta, negociada a $1,46 mais 50 por libra-peso. Negócios em alta, portanto, para o café arábica em Nova York. Desde cedo, nós já acompanhávamos essa alta para o café na plataforma ICE Futures. Nossa produção vinha identificando essa elevação, que automaticamente reflete-se também sobre os negócios com café no mercado futuro na Bolsa de São Paulo. Estamos falando de café arábica, vamos saber como é que estão os negócios, então, na Bolsa Paulista. A alta é muito semelhante, observe os números de alta, a última coluna da sua esquerda para a direita, onde tem a variação, alta de 3,65% e 3,44% nessas duas posições. Setembro vem com 1.150 contratos negociados a $167,45 por saca de 60 quilos, elevação de 3,65%. A alta de 3,44% em dezembro a $171,50 por saca de 60 quilos, elevação, recuperação para o mercado do café, mas é importante lembrar que o dólar cede, então também tem que se ter uma compensação nesses valores. No mercado físico do Brasil, o preço da saca de 60 quilos do café arábica, que havia registrado uma queda expressiva na última sexta-feira, ontem, segunda, voltou a subir um pouquinho. Vamos acompanhar a quanto fechou o dia para esta variedade. Veja que o valor da saca de 60 quilos do café arábica negociado no estado paulista ficou ontem a R$ 488,57. Esta cotação é uma apuração do CPEA e toma como base o café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor. No acumulado deste mês de junho, o preço do arábica subiu bastante, apesar dessa oscilação que a gente viu acontecendo nos últimos dias. No acumulado do mês, indica alta de quase 7%, valor esse, portanto, bem acima do que finalizou o mês de maio. Vamos agora às cotações no mercado do estado do Paraná. Acompanhe.
Veja no próximo bloco como o melhoramento da estrutura do solo pode reduzir os efeitos da seca nas plantações. E ainda os valores praticados para o milho no sul do Brasil e também no centro-oeste, além da previsão do tempo para as áreas produtoras de segunda safra que você confere ainda hoje aqui no Agricultura BR. O desenvolvimento e as novas tecnologias já estão presentes na produção agrícola e pecuária do Brasil. E através do avanço com essas novidades no campo, que o Brasil consegue a cada ano aumentar a sua produtividade. Bom, e no Rio Grande do Sul aconteceu um evento importante que reuniu 403 produtores rurais e profissionais que estiveram reunidos para se falar sobre a estrutura do solo. Porque o melhoramento dela pode garantir uma segurança maior em relação à seca por conta dos efeitos do Laninha. É o que você acompanha na reportagem de Viviane Lara. Lavoura Inteligente foi o tema de um workshop para produtores e profissionais debaterem sobre os desafios da ciência do solo e sua fertilidade. Dos últimos anos para cá, o produtor está ficando muito mais tecnificado, né? Então, as variedades estão muito mais exigentes em nutrientes e, com isso, ele precisa saber o que ele tem na sua terra, né, no seu solo, para poder ver o nível de investimento que ele faz. Então, fazendo um mapeamento de solo, que vem a ser um dos trabalhos da agricultura de precisão, ele consegue ter uma noção muito melhor dos nutrientes que tem, porque hoje as variedades são muito exigentes em pouco tempo. Então, ele tem que dar muito nutriente nesse período que ela está precisando. O pesquisador Telmo Amado abordou a eficiência do uso de fertilizantes. Segundo ele, há muitos problemas com a uniformidade na hora da aplicação e o rendimento está associado à disponibilidade de água no solo. Outro fator que deve ser levado em consideração pelo produtor na hora do planejamento da safra de verão é a erosão, que ocorreu em muitas lavouras no último ano. O sul do Brasil foi uma das regiões que mais choveu em todo o mundo. Eu aprendi isso recentemente. Nós tivemos aí precipitações durante o ciclo da soja de 1.500, 2.000 milímetros. Isso é uma precipitação de 2 a 3 vezes mais do que nós estamos habituados. E com isso, alguns nutrientes foram perdidos, especialmente nitrogênio, enxofre e potássio, além de alguns micros. Então, nesta hora que o agricultor agora está planejando já a sua próxima safra, é o momento de repor esses nutrientes que saíram da sua lavoura para garantir que mesmo assim, num cenário não tão favorável de precipitação, nós tenhamos uma safra boa. A presença da Laninha no estado no último mês intensificou os debates sobre a estrutura do solo. Com o regime hídrico, as plantas buscam nutrientes em camadas mais baixas, mas no Rio Grande do Sul, essa parte do solo é ácida, comprometendo a produtividade e, por isso, a necessidade de manter a fertilidade em áreas mais profundas. Muitos solos no Rio Grande do Sul que têm uma acidez muito alta, abaixo da camada superficial, e que o calcário tem uma atuação em muito longo prazo. Então, para corrigir de uma forma mais rápida, o gesso contribui muito para uma melhoria muito mais rápida para as condições do subsolo, favorecendo o aprofundamento da raiz, porque ele elimina a toxidez do alumínio, que é o principal entrave para o crescimento do sistema radicular em maior profundidade. Um dos fatores que limita a aplicação de gesso é o custo do frete, considerando que o local mais próximo do estado com o produto é Santa Catarina, mas o investimento pode ser benéfico a longo prazo. O efeito residual vai depender muito do tipo de solo, da dose de gesso que foi empregada e das condições de clima, principalmente chuva. Mas fazendo um acompanhamento, a gente pode ter intervalos entre aplicações relativamente grandes entre uma aplicação e outra, não necessita fazer aplicação todo ano. As mudanças climáticas que estão acontecendo estão elevando a temperatura, estão causando um maior prolongamento do período seco e isso tem trazido problemas muito sérios para aquelas culturas que não têm o sistema radicular bem desenvolvido. E para o sistema radicular se desenvolver bem, precisa corrigir todo o perfil. E aí tanto o calcário como o gesso são dois insumos fundamentais para essa correção do perfil do solo.
Mais informações agora a respeito do mercado de grãos aqui no Brasil. De olho nos negócios com o algodão no mercado físico, porque ontem o preço da libra-peso registrou mais uma queda, derrubando o valor a R$ 2,67 mais 0,3, quase perdeu o suporte de R$ 2,67 no mês. No acumulado deste mês de junho, o preço do algodão aqui no Brasil variou entre R$ 2,67, o patamar que a gente vê agora, até a R$ 2,69 por libra-peso. No acumulado do mês, ele mais caiu do que subiu, portanto, acumula baixa de 0,73%. Vamos saber agora mais informações do mercado do algodão aqui no país, desta vez para o principal estado produtor que está fazendo a colheita, que é o Mato Grosso. O assunto agora é o trigo no cenário internacional e o trigo tanto de inverno quanto de primavera, de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras nos Estados Unidos, que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura daquele país, não tiveram muita alteração entre uma semana e outra. E hoje nós tínhamos mais cedo ligeira recuperação para as posições de mais curto prazo. É o que nós vamos conferir agora, vamos saber como é que estão as posições. Posição de julho vem totalmente na estabilidade, negociada a $4,46 mais 75 bushel, mas já chegou a 4,54 hoje. Posição de setembro ganha 0,27% a $4,59 mais 75 bushel. Dezembro sobe 0,36%, negócios em $4,79 e 75 por bushel. Março, $4,97 mais 50 bushel, com elevação de 0,40%. Está em elevação os negócios com trigo na Bolsa de Chicago neste momento, mas já estiveram bem mais altos no dia de hoje. A alta vai sendo reduzida para o trigo na Bolsa norte-americana. Aqui no Brasil, o mês de junho tem sido muito positivo para o mercado do trigo nacional. Isso porque o setor de ração animal foi em busca desse produto para substituir o milho, para alimentar os criadouros, os animais que consomem isso, que são as aves e também os suínos. No acumulado deste mês de junho, portanto, o preço do cereal subiu bastante em ambos os principais estados produtores, Paraná e Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, a gente até viu um recuo acontecendo por conta da maior entrada de milho no cenário nacional, com o avanço da colheita da segunda safra. Mas ainda assim, no acumulado do mês, os valores seguem bem em alta. Acompanhe comigo na sua tela. Veja que no Rio Grande do Sul, o valor da tonelada do trigo brando fechou ontem a R$ 832,19, apontando uma recuperação de 0,81% em relação à queda notada na última sexta-feira, 24 de junho. No acumulado do mês, preço do trigo por lá subiu 6,92% em relação ao fechamento do mês de maio. Vamos agora para o estado do Paraná, acompanhar como o mercado operou nesses últimos dias. Diferentemente do Rio Grande do Sul, por lá os valores subiram na semana que passou. Ontem, o valor do trigo pão ou melhorador fechou negociado no estado paranaense a R$ 907,65, uma recuperação também em relação à queda da última sexta-feira, o que ajudou a acumular uma alta de 8,74% no acumulado do mês. Atenção agora, produtores paranaenses, acompanhem a cotação por município. Entidades rurais do oeste da Bahia solicitaram ao Ministério da Agricultura alterações no zoneamento agrícola da região, para que ele atenda às necessidades específicas locais. O documento sugere mudanças na janela de plantio, de forma que possa ajudar os produtores rurais em relação às recentes mudanças climáticas que acarretam no plantio tardio das culturas por lá. As possíveis alterações nas datas de janela ideal
podem ajudar os produtores rurais em várias questões, entre elas a questão do seguro agrícola. Essa solicitação segue agora para a área técnica do Ministério da Agricultura, que vai avaliar o pedido das entidades juntamente com a Embrapa. No próximo mês de julho, estas possíveis alterações podem já ser divulgadas em Diário Oficial, já trazendo as novas mudanças e as novas datas que já serão vigentes para a região oeste da Bahia a partir da próxima safra 2016-2017. Em agosto, o Canal do Boi transmite o leilão judicial das massas falidas Fazendas Reunidas Boi Gordo. Serão 31 propriedades no total que serão colocadas à disposição. Essas propriedades têm características voltadas para a pecuária, para a agricultura, para a preservação floresta e também situações mistas. O repórter Valdir Pacheco foi até o local, a antiga Fazenda Comodoro, e nos mostra um pouco mais a respeito desta oferta. Tudo pronto para o maior leilão de fazendas já realizado no Brasil. Esse leilão será híbrido, presencial com leiloeiro e online pela internet no mês de agosto em São Paulo. As melhores áreas agricultáveis da massa falida Boi Gordo estão localizadas no município de Comodoro, no oeste de Mato Grosso, em uma região privilegiada e muito conhecida por integrar sistemas produtivos, tendo como a principal cultura a soja, que na sequência produz o milho safrinha, algodão, cana-de-açúcar, girassol, feijão calpi e boi safrinha. A área com 135 mil hectares foi dividida sobre a responsabilidade do agrônomo e consultor Maurício Mendes. O grande desafio que a gente tinha enquanto equipe técnica era justamente pegar essa área, 135 mil hectares, uma área quase do tamanho do município de São Paulo, e fazer dessa área divisão em áreas menores, que embora menores teriam média de 5 mil hectares, e que essas áreas, mesmo menores, permitissem escala de produção, até mesmo para investidores ou agricultores, pecuaristas que vierem de uma distância maior para a fazenda, para a área. Na divisão da área, foram usados alguns critérios pelo agrônomo. O primeiro deles foi aptidão. Então, muitas áreas já têm agricultura ou já têm pastagem, e a gente então fez uma divisão lógica que levasse em consideração a aptidão agrícola. A segunda questão foi a questão ambiental. Nós não quisemos fazer propriedades que não tivessem autossuficiência ambiental. Portanto, todos os lotes, com pequenas exceções, têm a área aberta, portanto, já esse uso de solo sendo feito com agricultura ou pecuária, e a compensação ambiental das reservas, das APPs, já no próprio lote ou fazenda. A terceira questão é a questão do acesso. As fazendas ou lotes, elas têm acessos independentes. Então, não é preciso a permissão de um vizinho para poder chegar no seu lote. E a quarta é levar em consideração as próprias questões internas da propriedade. Muitas vezes você, olhando para o mapa, você não percebe que tem um rio que é intransponível, você teria que fazer uma ponte muito grande para chegar do lado de lá da propriedade. Então isso não acontece. Todas as propriedades têm uma logística interna muito boa. Tá aí, o mês de agosto está chegando. Não perca esta oportunidade única de participar deste leilão das últimas e mais importantes fazendas remanescentes da massa falida Boi Gordo. Para maiores informações com diversos estudos técnicos e detalhados, você obtém através do site que aparece no seu vídeo com telefone para contato. Valdir Pacheco para o SBA. E por aqui a Agricultura BR traz em destaque o mercado da soja. E vamos falar agora sobre soja no sul do Brasil. Portanto, como é que estão os valores praticados, previsão de produção para Rio Grande do Sul e Paraná. Vamos começar pelo estado do Rio Grande do Sul. Lá temos volume de alta para os preços médios praticados no estado. Nós temos aqui os dados para o acumulado de 30 dias e você observa que no dia 27 de maio, o valor médio no Rio Grande do Sul era de R$ 84,50
centavos a saca de 60 quilos. No dia 3 de junho, começou o mês a R$ 88,50 e chegou a R$ 91,00 no dia 15 de junho. No dia 20, recuou para R$ 88,50, recupera-se um pouco no último dia 24, chegou a R$ 90,50 a saca de 60 quilos e neste dia 28, terça-feira, você tem o valor médio de R$ 91,50, portanto, recuperação nos valores no Rio Grande do Sul, com elevação de 8,40% nos valores comparados aos últimos 30 dias, volume, portanto, de alta. Produção no estado do Rio Grande do Sul, você acompanha comigo as últimas temporadas, você tem a temporada 11 e 12, é aquela temporada que os gaúchos sofreram bastante por conta das questões climáticas, teve uma quebra muito forte por lá. Temporada 12 e 13 chegou a 12 milhões e 500 mil toneladas, 13 e 14, 12 milhões e 900 mil toneladas de soja produzida, 14 e 15, 14 milhões e 900 mil, e a Conab afirma que são 15 milhões e 300 mil toneladas de produção no estado do Rio Grande do Sul na temporada atual. O outro destaque para a produção de soja no sul do Brasil é o estado do Paraná. A produção de soja no Santa Catarina até existe, mas é bem pequena, portanto, nós trazemos Rio Grande do Sul e Paraná. E no estado do Paraná, a alta nos últimos 30 dias é de 4,87%, é o que você acompanha no Agricultura BR. Você tem aqui no dia 27 de maio, R$ 87,25, dia 3, R$ 91,50 a saca. No dia 15 de junho, o valor chegou a R$ 93,25 a saca de 60 quilos. No dia 20, chegou a R$ 93,50, dia 24, R$ 91,25 e agora se recupera um pouco. Neste dia 28, terça-feira, vem para R$ 91,50 a saca de 60 quilos. Se recupera em relação à última semana. A última semana foi de valores mais pressionados para a soja, não só no Paraná, mas também em todo o Brasil. Então se recupera um pouco e agora registra nos últimos 30 dias uma alta de 4,87%. Paraná, que é o segundo maior produtor de soja do Brasil, e você acompanha comigo as previsões da Conab, as últimas temporadas. Temporada 11 e 12 produziu 10 milhões 940 mil toneladas, a 12 e 13, 15 milhões 910 mil toneladas de soja, 13 e 14, 14 milhões 780 mil, 14 e 15 chegou a 17 milhões 210 mil toneladas da oleaginosa e a 15 e 16, de acordo com a Conab, produção de 18 milhões 470 mil toneladas de soja. No próximo bloco tem mais previsão do tempo. Veja como fica o clima nas áreas produtoras de milho safrinha. Você vai ver também ainda hoje que a safra de arroz no Rio Grande do Sul encerra com o pior rendimento de todos os tempos. É o que você confere logo mais aqui no Agricultura BR. Estamos de volta, não perca tempo, mande a sua mensagem para o Agricultura BR, mostrando um pouquinho da sua produção através de fotos ou vídeos. Mande para a gente no número que aparece aí na sua tela, 67996562266. Por aqui o assunto volta a ser café. Agora o café robusta, negócios na Bolsa de Mercados Futuros de Londres. Vamos saber como é que estão as posições agora negociadas, servem como referência aqui para o Brasil, em 3 estados especificamente, Espírito Santo, Rondônia e Bahia, são produtores de café Conilon. E olha só, sobe mais forte hoje café robusta em Londres, depois de 3 pregões consecutivos de queda. Posição de julho ganha 2,01% a $1.672 por tonelada. Setembro, $1.697 a tonelada, alta de 1,98%, e novembro com elevação de 1,78% a $1.712 por tonelada. Há uma movimentação no cenário financeiro do mundo todo, com uma desvalorização para o dólar, depois de 3, 4 dias de valorização por conta da decisão do Reino Unido. Hoje tem uma desvalorização, isso é sentido também em todos os mercados, mas vai se convertendo para uma situação
positiva, é o que nós acompanhamos desde cedo, desde a abertura dos mercados, tanto financeiro quanto também de commodities agrícolas. Bom, vamos ver agora, Fabiano, como estão os negócios com o café Conilon no mercado físico nacional. De acordo com a apuração do CPEA, ontem foi um dia de alta para o valor da saca negociada em relação ao fechamento da última semana. Veja só comigo o valor negociado pelo café Conilon no estado do Espírito Santo. Veja que a saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima, fechou ontem a R$ 395,19, anotando uma alta de quase 0,70% no dia em relação à queda brusca que a gente viu acontecendo no fim da última semana para várias commodities agrícolas aqui no Brasil. Essa semana, portanto, começa com nova valorização, ajudando o preço do café Conilon já a registrar alta de 1,65% no acumulado do mês em relação ao fechamento do mês de maio. Atenção agora, produtores capixabas, para mais destaques do café. Acompanhe as cotações. O Agricultura BR traz os destaques agora para os valores praticados para o milho na região centro-oeste do país. É o que você acompanha a partir de agora. Vamos trazendo as informações para o estado do Mato Grosso. Preço médio dos últimos 30 dias, no dia 27 de maio, tinha um valor de R$ 39,50. Esse valor cede a cada dia que passa, principalmente no mês de junho, por conta do avanço da colheita. No dia 31 de maio chegou a R$ 38,00, no dia 3 caiu para R$ 33,50, no dia 14, R$ 32,75 a saca, no dia 20, R$ 31,50 a saca e nesta última segunda-feira do dia 27, o valor era de R$ 28,50 a saca de 60 quilos. A queda para o valor médio do milho em Mato Grosso é de 27,96%. É importante lembrar que no Mato Grosso tem até alguns valores mais elevados que esses, dos valores médios, tem valores também mais baixos, em especial na região norte do estado. Esses são valores médios que se consideram para se chegar também numa situação estadual para o Mato Grosso como um todo. E Mato Grosso tem uma produção bastante expressiva de milho, é o maior produtor do país, assim como soja. Vamos saber como é que está essa produção, é o que você acompanha agora. De acordo com a Conab, essa produção vem subindo ano a ano. Na temporada 11/12, 15.610.000 toneladas, 12/13 ficou pouco abaixo de 20 milhões, na 13/14 recuou para 18.040.000 toneladas, 14/15, 20.760.000 toneladas, e você observa que a temporada 15/16 chega a 20.700.000 toneladas de milho produzido. E foram 20.700.000, quase em linha com aquilo que tinha produzido na temporada 14/15, mas com uma área maior. A área de produção para a temporada 15/16 foi maior do que na 14/15, entretanto, o clima não ajudou e as referências, as expectativas de produção são cada vez mais baixas. Esses números da Conab serão atualizados na segunda semana do próximo mês. Por aqui a gente continua falando sobre o Centro-Oeste, sobre milho, e agora o destaque é para Goiás. Vamos saber os valores para esses médios nos últimos 30 dias. No dia 26 de maio, R$ 50,25, no dia 31, R$ 49,50, no dia 3, R$ 50,00, no dia 8 de junho ficou para R$ 48,25, no dia 16 de junho cedeu para R$ 45,00 a saca de 60 quilos. Já neste último dia 27, segunda-feira, caiu para R$ 38,00, Goiás recua em 30 dias, 24,38%, então recuo forte também no estado de Goiás, reflete a colheita que está em campo. Vamos saber da produção goiana, perderam bastante, os sindicatos rurais, a ProSoja diz que foram quase 50% de quebra. Na temporada 11/12, 4.200.000 toneladas, é a segunda safra goiana, 12/13, 4.020.000, 13/14, 5.840.000 toneladas, 14/15, 7.320.000 e agora cai para 5.800.000 toneladas, assim fica a produção no estado de Goiás. O último estado que nós destacamos no Centro-Oeste é o Mato Grosso do Sul, é o quinto maior produtor de milho do país, mas é o quarto maior exportador, então tem uma importância muito grande. No Mato Grosso do Sul, a queda para os valores médios do milho é de 25,01% nos últimos
30 dias, dá quase 1% de queda na média por dia. Vamos saber agora dos preços. Você vê aqui que no dia 26 de maio, o valor médio R$ 48,00, no dia 31 de maio, R$ 47,00. Entrou em junho, no dia 3, a R$ 44,00, no dia 8, R$ 46,00 a saca de 60 quilos, dia 20 de junho, R$ 39,50, e essa última segunda-feira chegou a R$ 36,00 a saca de 60 quilos. Eu lembro sempre que os valores médios é um cálculo simples, considera a mínima e a máxima diária para chegar nestes valores. Então, mais uma vez, tem valores menores nesses estados e também tem valores maiores. Essa é uma média estadual para cada um das unidades federais que nós estamos destacando. Vamos saber agora como é que está a produção sul-mato-grossense, temporada 11/12, 6.120.000 toneladas, a 12/13 chegou a 7.450.000, 13/14, 7.950.000, 14/15, 9.110.000 toneladas, 15/16, 8.140.000 toneladas, pelo menos na visão da Conab, a ProSoja já coloca esse número para baixo de 7 milhões de toneladas produção em segunda safra. Vamos acompanhar agora o mercado futuro do milho aqui no Brasil para ver como os preços das sacas são negociados lá para frente. Hoje, os negócios vêm em alta. Acompanhem comigo os números. Veja que os contratos para entrega em julho negociam a saca de 60 quilos do milho agora a R$ 41,44. Esta posição sobe 0,83% em relação ao fechamento anterior. Já a posição de setembro é a que tem o maior volume de contratos negociados e eles sobem 1,26% no preço em relação ao fechamento de ontem. Negócios agora para essa posição a R$ 41,63 a saca. Já o milho para entrega em novembro opera agora a R$ 44,98, chegando próximo aos R$ 45,00 a saca, com negócios com alta de 0,83%, e a posição de janeiro de 2017 sobe 1,21% neste momento e negocia a saca do milho acima dos R$ 45,00 a R$ 45,85. Vamos agora às cotações no mercado físico nacional em cada estado produtor. Os estados produtores de milho de segunda safra no Brasil avançam com os trabalhos de colheita e agora o tempo seco contribui para as atividades no campo. Vamos falar mais uma vez com a Nadiara, então, para saber sobre o tempo nos próximos dias. Nadiara, o produtor que segue fazendo a colheita do milho deve encontrar clima propício nos próximos dias? Deve sim, Juliana. Neste mês de junho já tivemos bastante problemas, principalmente no início do mês choveu forte em algumas áreas produtoras do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e depois também tivemos geadas. Mas agora o mês de junho vai terminando com um tempo mais seco em grande parte do Brasil. Baixa umidade do ar e também elevação da temperatura, o que faz aí, principalmente, favorece a secagem do milho e também a colheita durante os próximos dias. Nos próximos 5 dias não tem previsão de chuva aqui sobre o interior do país. Então, em todo o centro-sul, as atividades de colheita devem avançar bem, pelo menos até o dia 2 do mês de julho. No próximo período, volta a chover de forma mais abrangente sobre o Paraná. Os volumes de água devem ser maiores no oeste do estado, com volumes de pelo menos 30 milímetros. Então, é um excesso já de umidade, é uma chuva que pode atrapalhar momentaneamente as atividades no campo. No sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul, tem previsão para algumas pancadas isoladas e de baixos volumes de água que não paralisam por muito tempo as atividades no campo. E no interior do sudeste e do centro-oeste, previsão de tempo mais firme neste período da primeira semana do mês de julho. Na segunda semana do mês de julho, a chuva avança um pouco mais aqui pelo centro-sul do Brasil, deve ocorrer ainda de forma mais intensa sobre o sul, então principalmente o estado paranaense deve ser mais afetado pela chuva generalizada e com volumes de mais de 30 milímetros, e entre Mato Grosso do Sul e o Sudeste, mais uma vez, são pancadas isoladas e de curta duração. Então, por isso, o volume não deve ser tão expressivo. Entre o interior mineiro, o interior de Goiás e Mato Grosso, por enquanto, tempo bastante seco até o dia 12 de julho. Juliana. Tá certo, Nadiara. Obrigada, então, pelas informações. Até já.
Fabiano. Por aqui, a Agricultura BR continua falando sobre milho, mas agora é o cenário internacional. Portanto, vamos saber dos destaques nos Estados Unidos, até porque ontem, logo no horário do fechamento da Bolsa de Chicago, tivemos a divulgação do relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura daquele país. Ele trouxe que a situação para as lavouras que estão em boas e excelentes condições ficam praticamente inalteradas. Na soma, dá 75%. Entretanto, aquelas que estão ruins subiram um ponto percentual e, além disso, as expectativas para médio e longo prazo é de uma situação mais seca, o que pode prejudicar lavouras de soja e milho nos Estados Unidos, como a Nadiara Pereira já adiantava no início desta edição. Vamos saber então como é que está a situação, acompanhamento de lavouras norte-americanas. Você vê aqui que as áreas em excelentes condições alcançam 16%, boas condições 59%, médias condições caiu um ponto percentual e as que estão em ruins ou condições muito ruins aumentaram um ponto percentual e agora atingem 5%. Bom, essas informações acabam trazendo base para o mercado do milho, que andou um pouco mais complicado nas últimas semanas. Milho nem sofreu tanto com aquela decisão do Reino Unido, porque já tinha sofrido antes. Isso porque se teve uma movimentação de investidores do mercado internacional que meio que liquidaram as suas posições. Tiveram uma certa noção de que o clima melhorava nos Estados Unidos e aí teve uma liquidação de contratos nas posições negociadas. Então, há cerca de uma semana, um pouco mais que isso, nós tivemos quedas muito bruscas para o milho. Portanto, quando houve a mudança lá na União Europeia, não se tinha tantos contratos a se liquidar assim, por isso o sofrimento não foi tão grande, não teve aquela depressão nos valores tão grandes para o milho como aconteceu com soja. Vamos saber agora como é que estão os valores negociados para o milho no mercado futuro de Chicago. Vai subindo bem, vai subindo acima de 1,2%, posição de julho ganha 1,29% neste momento, negócios a $3,90 mais 50 por bushel. Setembro, elevação de 1,28% a $3,94 mais 25 por bushel. Dezembro, $3,99 mais 25 por bushel, alta de 1,26%. E março de 2017, $4,05 mais 75 bushel, elevação de 1,18%. Recuperação na Bolsa de Chicago. O milho recupera-se bem também, assim como nós acompanhamos já os negócios com soja e também para o complexo soja lá nos Estados Unidos. Veja a seguir, safra de arroz no Rio Grande do Sul encerra com o menor rendimento dos últimos anos. Você vai ver ainda hoje também que o preço do etanol cai pela segunda semana consecutiva com o avanço da safra. Assunto de logo mais aqui do Agricultura BR. A Agricultura BR de volta e agora com destaques para o sul do Brasil, em especial para os valores praticados para o milho. Eu vou trazer aqui preços do que acontecia há 30 dias para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu começo com destaque para o segundo maior produtor de milho do Brasil, o estado do Paraná, que nos últimos 30 dias acumulou uma queda, por conta da lavoura que vai sendo colhida, de 22,07%, que você acompanha agora no Agricultura BR. Primeiro gráfico mostrando que no dia 27 de maio tinha um valor médio de R$ 54,00 a saca. No dia 3 de junho começou o mês a R$ 55,50 e após isso começa a ceder. No dia 15 ficou em R$ 51,00 a saca, no dia 20 caiu para R$ 47,50 a saca de 60 quilos. No dia 24, R$ 44,00 era o valor médio praticado no estado do Paraná e neste dia 28, terça-feira, R$ 42,00 a saca de 60 quilos, portanto recuando valores para o milho no estado do Paraná.
Dando sequência, vamos ver agora como é que fica a situação no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. É o que você acompanha conosco. Então veja na tela o gráfico que mostra o estado do Rio Grande do Sul, que no dia 27 de maio tinha um valor de R$ 60,75 a saca de 60 quilos. Entrou um pouco mais forte o mês de junho, com uma alta um pouco mais elevada, chegou a R$ 62,50 o valor médio no dia 3. Após isso, começa a ceder também. No dia 15 caiu para R$ 55,50, no dia 20 R$ 48,00, mas esse piso ele não está sendo muito rompido não, porque no dia 24 de junho eram R$ 47,75 a saca de 60 quilos e neste dia 28, terça-feira, também R$ 47,75. Rio Grande do Sul tem uma queda de 23,43% para o valor médio da saca de 60 quilos do milho. Entre os 3 estados do Sul, é Santa Catarina que tem a menor redução dos valores no acumulado de 30 dias. Essa redução fica pouco acima de 13% e é o que você acompanha comigo no Agricultura BR. Veja como é que estão os números. Você tem aqui preço médio em Santa Catarina, no dia 27 de maio, R$ 55,75 a saca. No dia 3 de junho, R$ 53,75 a saca de 60 quilos. No dia 15, esse valor atingiu R$ 51,25. No dia 20, R$ 49,75. Dia 24, R$ 48. A resistência está maior, tanto é que neste dia 28 de junho, nesta terça-feira, continua em R$ 48,00 a saca de 60 quilos, o valor médio no estado de Santa Catarina. No sul do país, os produtores avançam com o plantio das culturas de inverno, mas em algumas áreas produtoras, em especial no estado gaúcho, já falta umidade de solo porque não tem chovido o suficiente e de maneira bem distribuída nos últimos dias. A Nadiara volta agora aqui para o Agricultura BR e traz para a gente informações sobre a condição de umidade nos 3 estados do sul e a previsão do tempo para lá. Nadiara, conta para a gente qual que é a situação do sul do país. Olha, Juliana, até tem algumas instabilidades atuando sobre o Rio Grande do Sul, só que essas instabilidades trouxeram chuvas para a fronteira oeste e também para a fronteira com o Uruguai. Essa chuva ela não se espalhou de forma homogênea e não atingiu algumas áreas do centro e norte gaúcho. A umidade do solo ela até está elevada, principalmente nos níveis mais inferiores do solo, só que para aquelas áreas que estão ainda plantando o trigo, precisam de umidade mais superficial e também para fazer as aplicações nas lavouras que já foram plantadas. E, por enquanto, algumas áreas, principalmente do centro e norte gaúcho, estão com dificuldade, então, para o plantio por causa da falta de chuva nos últimos períodos. Já sobre a fronteira com o Uruguai, oeste do estado, choveu, então o solo está bastante encharcado. E também sobre o Paraná e Santa Catarina, boa parte dos 2 estados estão com índices de umidade no solo de até 100% por causa das chuvas, principalmente do início do mês de junho. Agora, para os próximos dias, a expectativa ainda é de tempo seco. Aquelas instabilidades que estão atuando no Rio Grande do Sul, elas devem recuar mais aqui para a fronteira com o Uruguai. Então, amanhã tem previsão para chuva ainda bem isolada entre a fronteira com o Uruguai e a fronteira com o norte da Argentina, mas já no interior gaúcho, Santa Catarina e Paraná, apenas variação de nebulosidade, não tem previsão de chuva. E durante a tarde, a temperatura sobe um pouco mais durante a quarta-feira. A gente observa aqui temperaturas acima dos 20 graus, chegando até 25 no oeste paranaense e também norte do estado. A umidade do solo ela cai lentamente porque o calor não é tão expressivo no sul do Brasil. Agora, nesses próximos 5 dias, a gente observa que a condição de chuva vai diminuir. Aquelas instabilidades que atuam na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, elas devem recuar mais e o tempo seco vai predominar em toda a região sul. Então, naquelas áreas onde a umidade do solo está elevada, o plantio deve avançar bem. Só que, por enquanto, nas áreas onde falta umidade no solo, a tendência é que essa umidade diminua ainda mais com esse tempo seco dos próximos 5 dias. Mas no próximo período, entre 3 e 7 de julho, a gente observa o retorno das chuvas e é uma chuva bem mais abrangente e volumosa para o sul do Brasil. Deve chover nos 3 estados e desde o centro do Rio Grande do Sul até o oeste paranaense, esse volume de água chega a 30 milímetros. Então, é uma chuva que recupera a umidade no solo, mas o volume não é tão expressivo e não deve trazer transtornos, principalmente para o Paraná, como ocorreram no início do mês de junho. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá!
Até amanhã, Nadiara. Obrigada pelos destaques de hoje. Boa tarde para você. Por aqui, falando em região sul do país, a gente traz informações sobre a safra de arroz no estado gaúcho. O Instituto Rio Grandense do Arroz apresentou os números finais da safra 2015-2016 para o estado e confirmou que mais de 30 mil hectares foram perdidos por conta da chuvarada do mês de dezembro do ano passado, que trouxe impactos diretos na safra de arroz para os gaúchos. Vamos acompanhar os números finais, então, para a safra por lá. Você de casa, veja comigo na sua tela. A área total semeada foi de 1.084.000 hectares e 31.324 hectares foram perdidos justamente por conta do excesso de chuvas no fim de 2015. Com isso, a área colhida totalizou 1.053.000 hectares. A produtividade média para o estado nessa safra ficou em 138,56 sacas de 50 quilos por hectare. Já já a gente vai dar uma olhadinha que esse número é o menor dos últimos anos. E com isso a produção ficou abaixo da marca dos 8 milhões de toneladas, volume esse que havia sido conquistado já nas últimas safras pelo estado gaúcho. Temporada 15-16, portanto, fechou com uma colheita de 7.299.000 toneladas. Bom, essa chuva que acabou fazendo com que áreas fossem perdidas também prejudicou o desenvolvimento dos grãos e acabou diminuindo a produtividade média das lavouras. Ao longo do ano de 2016, os primeiros meses do ano também trouxeram impactos climáticos para a safra de arroz no estado. Veja agora a produtividade média anotada para a safra de arroz no estado gaúcho nas últimas temporadas e a gente vai ver que a deste ano foi a pior entre elas. Na temporada 2010-2011, a produtividade era de 153,20 sacas de 50 quilos do arroz em casca por hectare. Já na safra 11-12, esse rendimento caiu um pouquinho, vindo para a marca dos 148 quilos por 148,80 sacas por hectare. Na temporada 12-13, ficava em 148,54 sacas. Temporada 13-14 caiu ainda mais para 145,02 sacas por hectare. E na temporada passada, recuperou toda essa perda dos últimos anos e alcançava 155,60 sacas de 50 quilos do arroz em casca por hectare. Na safra atual, veja a derrocada, o rendimento médio foi lá para baixo, fechando a safra em 138,56 sacas por hectare, portanto, o pior rendimento das últimas temporadas. Bom, já no que diz respeito aos preços, o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca tem valorizado aqui no país nos últimos períodos. Neste mês de junho, acumula alta expressiva, passando agora da casa dos R$ 48 pela saca. Vamos acompanhar os negócios dos últimos dias, então, de acordo com o indicador do CPEA. Veja que a saca de 50 quilos do arroz em casca tipo 1 fechou o dia de ontem, negociado no estado gaúcho, a R$ 48,73. Uma certa estabilidade em relação ao fechamento da última semana, mas um leve recuo de alguns centavos. No acumulado deste mês, portanto, o valor como tem altas registradas bastante expressivas, a alta no mês passa dos 11%, já que fechou o mês de maio a patamares bem mais baixos. Vamos agora à informação sobre a safra de cana-de-açúcar aqui no Brasil. O clima mais seco da última semana na região centro-sul do país permitiu com que os trabalhos de colheita e moagem da cana voltassem a ficar mais acelerados e, com isso, a produção de açúcar e de etanol também voltou a ficar aquecida. No caso do etanol, essa maior oferta de produto no mercado fez com que os preços caíssem, registrando a segunda semana seguida de queda. Vamos aos valores, então, do etanol praticado no mercado atacadista de São Paulo. Você vê os valores na tela com o encerramento de cada semana. Veja que a semana passada, terminando no dia 24 de junho
última sexta-feira, registrou mais uma queda de 1,4% em relação à semana encerrada no dia 17 de junho. Com isso, o preço do litro do etanol hidratado fechou a semana passada no estado de São Paulo a R$ 1,45 mais 34. Vamos saber agora os números do etanol anidro, que é aquele que é misturado à gasolina. Na última semana também houve um recuo dos preços, com a maior oferta do produto no mercado, retomando ao patamar do fim do mês de maio. Com isso, na última sexta-feira, o preço do litro fechou no estado paulista a R$ 1,65 mais 73. Por aqui, o Agricultura BR traz mais cotações de mercado agora para o milho. Acompanhe. E as informações do Agricultura BR voltam a ser para a soja. Você já viu hoje os valores negociados com soja no Rio Grande do Sul e no Paraná, sul do Brasil. E agora tem os destaques da região centro-oeste. Vamos começar pelo estado do Mato Grosso, registro de alta nos últimos 30 dias. Vamos conferir então os valores médios. É uma metodologia que considera, começando pelo Goiás então, considera a mínima e a máxima diária e chegou em Goiás no dia 26 de maio a R$ 81,25 a saca de 60 quilos. Encerrou o mês de maio também neste valor, R$ 81,25 a saca de 60 quilos da soja. Já no começo do mês de junho, no dia 3, foram R$ 83,00 o valor identificado. No dia 8, chegou a R$ 86,75. No dia 17 de junho, alcançou R$ 88,50. A última semana foi marcada por recuos para os valores da soja em todo o país e, com isso, teve uma redução se comparado ao dia 17. Entretanto, o dia 27 de junho tem uma alta em relação ao dia 27 de maio de 4,61%, dados que você acompanha aqui no Agricultura BR. Metodologia considera a mínima e a máxima diária para chegar a esses valores. Então, estado de Goiás com essa alta. Agora vamos ver a produção goiana, que na temporada 11/12 teve 8.200.000 toneladas, 12/13, 8.500.000, 13/14, 8.900.000 toneladas, 14/15, 8.600.000 toneladas e chega a 15/16 até 10.600.000 toneladas, de acordo com a Conab. Vamos saber agora do estado do Mato Grosso, agora sim, Mato Grosso, que nos últimos 30 dias tem uma alta menor, 2,61% de elevação para o estado de Mato Grosso. Vamos ver então os valores praticados nos últimos 30 dias. Você tem no dia 26 de maio R$ 84,00 a saca, dia 31 também R$ 84,00, no dia 3 de junho chegou a R$ 84,75 a saca de 60 quilos da soja, no dia 8 de junho R$ 88,25, no dia 14, R$ 88,75. Como eu já disse, os últimos 10 dias foi de recuo para a soja nas áreas produtoras, vem para R$ 85,00 a saca de 60 quilos nesta última segunda-feira, dia 27. Ainda assim, considerando 30 dias, a alta é de 2,71%. Mato Grosso, que é o maior produtor e deve produzir na temporada 15/16, 27.500.000 toneladas de soja. Você está vendo aqui as últimas temporadas, Mato Grosso avançando ano a ano. Temporada passada, 14/15, produziu 28 milhões de toneladas, 15/16, 27.500.000 toneladas de soja que foram produzidas no estado de Mato Grosso, de acordo com a Conab. Para fechar os destaques em relação à soja, vamos trazer agora as informações para o estado de Mato Grosso do Sul. Estado de Mato Grosso do Sul, que é um dos importantes produtores de soja do país. Você vai acompanhar agora o que aconteceu com os valores médios e também com a produção sul-mato-grossense de soja. Começando pelos últimos 30 dias, preços médios para a soja, você tem na tela que no dia 26 de maio eram R$ 78,50 a saca, no dia 31, R$ 81,00, dia 3,
R$ 88,75. Estabilidade entre os dias 8 e 17, em R$ 86,00 a saca de 60 quilos. Chegou no dia 27 de junho a R$ 84,50, também ressentindo a queda que você teve para os valores da soja na última semana. Em alta de 7,30%. 7,30% de alta para a soja no Mato Grosso do Sul nos últimos 30 dias. Vamos ver a produção sul-mato-grossense. Mato Grosso do Sul teve na temporada 11/12 4.630.000 toneladas. Ela vem subindo essa produção ano a ano. Temporada passada, 14/15, eram 7.180.000 toneladas. A 15/16, 7.580.000 toneladas de soja sendo produzidas no estado. Mato Grosso do Sul, então, tendo produção estimada na temporada atual em 7.580.000 toneladas da oleaginosa. Minutos finais do Agricultura BR desta terça, segunda edição. Vamos acompanhar agora a soja negociada em Chicago, porque hoje ela vinha operando em alta e ela segue sim em movimento positivo. Recuperação para a soja lá em Chicago. Julho vem a $11,48 mais 50 por bushel, com alta de 1,36%. A posição de agosto sobe agora 1,26% e negocia o bushel a $11,44. Setembro vem a $11,28 por bushel, com alta agora de 1,25%, agora reduziu um pouquinho essa alta, foi para 1,21%. E novembro também sobe mais de 1% agora e é negociada a $11,17 mais 50 por bushel. Bom, reduz um pouco o volume de alta, né, a soja em Chicago, se comparado ao começo do programa de hoje e principalmente ao início dos negócios. Vamos saber do dólar comercial no Brasil, que vinha caindo forte hoje. Olha como cai, Juliana, quase saindo já da casa de R$ 3,30. Recuo para o dólar é de 2,59%, negócios em R$ 3,30 mais 7 neste momento, durante toda a programação do Canal do Boi, em especial na Agricultura BR terceira edição, você tem mais informações sobre o mercado da soja e também do dólar aqui no Brasil. E essa edição vai ficando por aqui. Não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo acessando o blog do programa. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.